Olá pessoal, meu nome é Bruno Viana e eu gostaria de convidar vocês a discutir esse tema tão interessante que são as ceratites ou cerativas periféricas. Uma percepção muito comum, porém errada, acerca dessas doenças é de que se trata de uma única doença. Não é o caso. Quando a gente fala em ceratites ou cerativas periféricas, nós estamos falando de uma síndrome clínica. E eu busco imaginar, quando eu falo em síndromes, que eu estou construindo na minha mente uma caixinha onde eu vou guardar um monte de doenças dentro. E a primeira coisa que eu preciso definir sobre essa caixinha mental é o que caracteriza ela, ou seja, quais as características em comum que serão compartilhadas por todas as doenças que eu vou guardar lá dentro. E são justamente essas características que nós vemos nessa imagem. Nós temos aqui uma lesão em forma de crescente, na córnea justa limbar, associada a afinamento estromal, defeito epitelial e infiltrado inflamatório. E toda vez que eu encontro essas características, eu sei que eu estou diante de uma doença que pertence à caixinha mental das ceratites ou cerativas periféricas. E esse diagnóstico sindrômico é clínico, feito unicamente com base na minha avaliação biomicroscópica. Porém, uma vez que eu identifico um paciente que tem uma das doenças dessa caixinha mental, a dúvida que surge é qual das doenças por trás da síndrome está envolvida neste caso. Infelizmente, no caso das ceratites ulcerativas periféricas, essa lista é bem longa e diversa, com causas oculares e sistêmicas, infecciosas e não infecciosas. E quem está estudando essa síndrome pela primeira vez tem que pegar essa tabelinha de causas e decorar, porque sem conhecer essas etiologias, não tem como diagnosticar e tratar esses pacientes. E para facilitar um pouco a nossa memorização, nós podemos dividir as etiologias em dois grandes grupos, as causas sistêmicas e as causas oculares. As causas sistêmicas incluem doenças infecciosas, autoimunes, com destaque para as vasculites e colagenoses, as associadas às doenças dermatológicas e aquelas associadas a malignidades. Já as causas oculares incluem doenças infecciosas, autoimunes, traumáticas, neurológicas, secundárias a anormalidades palpebrais e associadas a malignidades. Nos casos em que nenhuma causa for encontrada, nós consideramos que a doença é idiopática e chamamos de úlcera de Muren. Mas antes de continuar, vamos entender o que faz a córnea justa limbar ser tão especial. Para começar, por ser uma área de transição, ela apresenta características mistas de córnea e de esclera. Além disso, a espessura corneana e a adesão do epitélio à membrana basal é significativamente maior na periferia do que na área central da córnea. Outro diferencial é que a concentração de células troncoepiteliais e a atividade mitogênica endotelial é maior na periferia corneana do que na área central. Ainda, a inervação e a sensibilidade da periferia é menor do que da córnea central. Por fim, a periferia corneana ela tem uma maior proximidade com os vasos sanguíneos e linfáticos do limbo, e inclusive apresenta grande dependência nutricional da circulação sanguínea limbar. E agora que a gente relembrou as características particulares da córnea justa limbar, fica fácil explicar como tantas doenças com mecanismos distintos terminam clinicamente como ceratites ou cerativas periféricas. Em resumo, isso ocorre porque a matriz extracelular da córnea é composta por fibras colágenas arranjadas em uma rede de glicosaminoglicanos, e há um estado de equilíbrio entre colagenases e seus inibidores teciduais. Esse equilíbrio é responsável por determinar a taxa de renovação dessa matriz e, consequentemente, a integridade tecidual da córnea. Quando um insulto ocular ou sistêmico, infeccioso ou não, aumenta a atividade das metalloproteinases da matriz corneana em relação aos seus inibidores teciduais, há uma maior taxa de ceratólise. Como a periferia corneana está mais próxima aos vasos sanguíneos e linfáticos do limbo que a córnea central, essa região acaba mais exposta a uma série de insultos dos quais a córnea central está protegida. E do ponto de vista celular e humoral, a proposta atualmente mais aceita é de que as várias etiologias associadas a essa síndrome são capazes de desencadear uma resposta anormal das células T, que leva à produção de autoanticorpos pelos plasmócitos, com subsequente formação de imunocomplexos que se depositam na periferia corneana. Esse fenômeno, então, resulta na ativação do sistema complemento, levando à quimiotaxia de ainda mais células inflamatórias, que liberam colagenases, proteases, citocinas
e agentes pró-inflamatórios, favorecendo a ceratólise e, em última análise, causando as ceratites ulcerativas periféricas. Num ponto de vista clínico, as queixas desse paciente geralmente são unilaterais e, quando bilaterais, tendem a ser assimétricas. Olho vermelho, dor, lacrimejamento e fotofobia são os principais sintomas iniciais da maioria dos casos. A piora da acuidade visual ela tende a ser secundária a alterações inflamatórias dos casos agudos e secundária a astigmatismo irregular e opacidades cicatriciais nos quadros crônicos. O sinal mais sugestivo de ceratite ulcerativa periférica é a observação biomicroscópica de uma ulceração corneana justa limbar, em forma de crescente, associada a afinamento corneano no local da lesão, e um defeito epitelial sobre a mesma, associado à infiltração na margem, nas bordas da lesão, que fica com um aspecto pendente. A lesão ulcerada, geralmente ela vai se iniciar no terço mais externo da córnea, mas com a progressão da doença, ela pode eventualmente perfurar. Associado à doença corneana, nós podemos ainda ter iridociclite com ou sem hipópio e ou inflamações da conjuntiva, episclera e esclera adjacentes. Com os achados da anamnese e da biomicroscopia, fica fácil definir o diagnóstico sindrômico de ceratite ulcerativa periférica, mas é bem mais trabalhoso encontrar a causa da síndrome. Por essa razão, esses pacientes devem ser submetidos a uma minuciosa investigação clínica e laboratorial para se chegar ao diagnóstico etiológico. E tendo em vista as diferentes causas que uma ceratite ulcerativa periférica pode ter, o primeiro passo da investigação etiológica é uma detalhada anamnese que vai investigar a profissão e os hobbies do paciente, um interrogatório sintomatológico detalhado, passando por todos os sistemas e as principais queixas associadas a eles, um histórico de viagens recentes, os detalhes da vida sexual do paciente, contatos com animais silvestres e domésticos, os antecedentes oculares e sistêmicos e as medicações em uso. Na sequência, é preciso realizar um exame físico completo, não só oftalmológico, mas também sistêmico. Inclusive, sempre é válido realizar uma investigação multidisciplinar que deve ser solicitada de acordo com as principais hipóteses diagnósticas para cada caso em particular. Por fim, depois de definir as principais hipóteses diagnósticas com base na anamnese e exame físico, é preciso solicitar os exames pertinentes a essas hipóteses. Em nosso arsenal de exames, o que mais comumente solicitamos são os raspados corneanos para a realização de exames a fresco, citologia e culturas, hemograma, painel metabólico e exame de urina para rastreio de doenças sistêmicas em geral, exames de imagem, particularmente para avaliação de tórax, seios da face e articulações sacroiliacas, exames laboratoriais para investigação de agentes infecciosos, sendo os mais comumente solicitados o VDRL e o FTABS para avaliar sífilis, as sorologias para hepatites virais, as sorologias para o HIV e o teste cutâneo tuberculínico, e por fim exames laboratoriais para investigação de doenças autoimunes, particularmente vasculites e colagenose, sendo que os exames mais comumente solicitados são o anticorpo anticitoplasma de neutrófilo, os anticorpos antinucleares, o fator reumatoide, os anticorpos anti-CCP e a dosagem de fatores do sistema complemento, bem como dosagem de enzima conversora de angiotensinogênio. Claro que não se pede sempre todos esses exames, é preciso contextualizar dentro do rol de hipóteses diagnósticas formuladas durante a anamnese e o exame físico, mas particularmente nos casos mais desafiadores, muitas vezes é somente com uma extensa investigação laboratorial e de imagem que se chega ao diagnóstico. E o diagnóstico etiológico ele é fundamental na escolha do tratamento, porque cada doença dentro da síndrome vai ter sua própria terapia. Nos casos em que a avaliação indicar uma etiologia específica, a gente vai tratar de forma apropriada e específica a causa. Nos casos em que a etiologia não for atingida, ficar como inconclusiva, a gente vai tratar como úlcera de Muren, que é uma ceratite ulcerativa periférica idiopática. E o diagnóstico etiológico é tão importante nessa síndrome porque sempre que possível a gente tem que direcionar o tratamento à causa etiológica dela.
Então, para avaliar a escolha das medidas terapêuticas, além da etiologia, é importante avaliar a severidade dos achados oculares e a severidade da doença sistêmica associada quando presente. E o objetivo primário do tratamento desses pacientes é tratar a causa local ou sistêmica, quando houver, promover a repitelização das lesões, interromper a lise do estroma corneano e prevenir complicações como infecções secundárias e perfurações. Sendo que para atingir esses objetivos, frequentemente será necessário a utilização de medicações sistêmicas imunomoduladoras e imunossupressoras. Por isso é aconselhável o acompanhamento conjunto do caso por um médico habituado ao uso dessas medicações, caso o oftalmologista não se sinta capaz. Considerando nossa limitação de tempo, eu não vou entrar em detalhe de como tratar todas as causas da síndrome, mas eu quero comentar com vocês sobre a úlcera de Murin, que é a forma idiopática da síndrome, porque o tratamento dela vai servir de protótipo para o tratamento das demais causas, havendo, claro, particularidades para cada caso, em especial naqueles em que a etiologia é infecciosa e vai haver necessidade de terapia antimicrobiana. Mas para a gente ter uma base, pelo menos, vamos discutir a úlcera de Murin. A úlcera de Murin, como nós já vimos, é uma doença idiopática. Dessa forma, configura um diagnóstico de exclusão dentro das ceratites ulcerativas periféricas. Ela acomete mais homens que mulheres e, apesar de poder acometer indivíduos de todas as idades, é mais comum dos 40 aos 70 anos. A maioria dos casos é unilateral e apresenta os mesmos sinais e sintomas que nós já discutimos para as outras causas da síndrome. No entanto, a dor nesses pacientes parece ser mais intensa que o esperado, sendo descrita na literatura como incapacitante e desproporcional. E na biomicroscopia, o que mais chama atenção é que a esclera é habitualmente polpada e a borda central da úlcera, aquela mais próxima do centro da córnea, ela é marcadamente mais saliente. A fisiopatogenia da úlcera de Murin é autoimune e não se observa nenhuma doença sistêmica ou ocular ativa que possa explicar o quadro. Vale ressaltar que há relatos na literatura de associação da úlcera de Murin com algumas co-infecções, como hepatite C e ancilostomiase, sugerindo um mecanismo de autoimunidade por mimetismo molecular de epítopos comuns à córnea periférica e a esses agentes. Porém, essa associação não tem, até o momento, natureza causal, e há pacientes em que nenhuma co-infecção pode ser encontrada. Mas eu acredito que para realmente entender uma doença, é preciso conhecer como foi construído seu entendimento ao longo do tempo. E o primeiro relato dela foi feito por Baumann, em 1849. Mas a doença foi descrita e caracterizada como uma nova entidade clínica por Murin, em 1863, por isso que ela foi assim nomeada. Wood e Kaufman descreveram em 1971 dois tipos de pacientes com a doença. O primeiro, também denominado típico ou benigno, se refere aos pacientes com um quadro limitado, unilateral, sintomas leves a moderados que respondem bem ao tratamento clínico cirúrgico, sendo mais comum em idosos. O segundo, também denominado atípico, ele se refere aos pacientes com quadro bilateral, mais doloroso, com resposta pobre à terapia, mais frequente em jovens, particularmente negros, com progressão contínua e maior risco de perfuração ocular. Então, por muito tempo, vigorou essa classificação dos dois tipos de úlcera de Murin. E algumas pessoas ainda citam isso. Só que, de forma contrária ao que se acreditava até então, Lee Wallen e Cortright revisaram em 1990 séries de casos de úlcera de Murin e concluíram que 43% dos idosos tinham doença bilateral, enquanto apenas um terço dos menores de 35 anos tinham a doença bilateral e que mais caucasianos tinham a doença bilateral do que os negros. Essas conclusões mostraram que as descrições clássicas da úlcera de Murin apresentavam vieses e erros decorrentes da definição inconsistente do que seria a úlcera de Murin, a documentação e o acompanhamento precário dos casos e problemas inerentes à coleta de dados populacionais. Avançando nosso conhecimento sobre a fisiopatogenia da úlcera de Murin, Watson correlacionou em 1987 achados de angiofluoresceинografia do segmento anterior
com as características clínicas da doença, classificando ela em 3 tipos: unilateral, bilateral agressivo e bilateral indolente. Essa forma de dividir a doença para escalonar o tratamento, ela parece mais racional e mais congruente com o que a gente sabe hoje sobre a úlcera de Muren. E Asher e colaboradores descreveram em 2013 uma classificação da severidade da doença com base na lateralidade, número de quadrantes corneanos envolvidos, idade, a, a lateralidade do quadro e a perfuração corneana. E isso é importante porque esses são os fatores que, a princípio, são mais importantes para a gente fazer a escolha da nossa terapia, escalonar essa terapia. De 2013 para 2021, teve algumas revisões da literatura sobre o tema, algumas descrições de terapias experimentais, nada que mudasse radicalmente o nosso entendimento sobre fisiopatogenia da doença. E o diagnóstico, como já comentado, ele é de exclusão e ele requer a investigação de doenças que causam ceratite ou cerativa periférica para a gente poder ver que o caso é idiopático e diagnosticar a úlcera de Muren. Agora, algumas características clínicas podem ser usadas para sugerir essa etiologia. Uma delas é a dor ocular incapacitante, desproporcional ao quadro, a ausência de alterações inflamatórias esclerais, a borda central mais saliente. E uma vez que a gente diagnosticou a úlcera de Muren, a gente consegue definir o prognóstico. E o prognóstico dessa doença, ele é melhor em pacientes com doença unilateral, intermediário na doença bilateral em sequência e pior na doença bilateral simultânea. A idade, quanto mais jovem o início da doença, pior o prognóstico, porque o paciente mais jovem ele vai conviver com mais anos de doença e vai então estar mais sujeito às sequelas que surgirem ao longo da evolução do quadro. Com relação ao tratamento, atualmente a abordagem mais aceita é o tratamento em 4 passos que são escalonados de acordo com os critérios de gravidade que a gente discutiu já ali quando a gente falou dos achados de Watson em 1997, Asher e colaboradores em 2013. E são 4 os passos de tratamento que devem ser escalonados. Tá? O primeiro é a imunossupressão local, seguido pela ressecção conjuntival, depois pela imunossupressão sistêmica e, por fim, as demais terapias cirúrgicas. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas, porque é o protótipo do tratamento das ceratites ou cerativas periféricas. Então, de forma detalhada, a terapia da úlcera de Muren, ela geralmente começa com corticoide tópico, 4 vezes ao dia, que pode ser aumentado ou diminuído em frequência a depender da resposta, da gravidade do quadro. Antibiótico tópico profilático e cicloplégico tópico. Quando a córnea ela apresenta sinais de reepitelização e cicatrização, a terapia esteroidal ela é progressivamente reduzida ao longo de meses e o paciente é periodicamente acompanhado quanto ao desenvolvimento de catarata e aumento da pressão intraocular, podendo suspender o antibiótico quando não houver mais defeito epitelial e o cicloplégico quando não houver mais reação de câmara anterior. Outras opções de tratamento imunossupressor local têm sido descritas e devem ser consideradas, tais como a ciclosporina tópica e o interferon alfa 2 beta. De forma adjuvante, alguns estudos sugerem tentar melhorar a cicatrização da superfície ocular através da suplementação oral de vitamina C, na dose de 1 grama a dia, e a tentativa de inibição da ceratólise com doxiciclina 100 mg de 12 em 12 horas por via oral. No entanto, se a imunossupressão local se mostrar insuficiente para controlar a doença, o próximo passo é a realização da ressecção de uma cunha conjuntival adjacente à córnea afetada, visando criar uma barreira mecânica à chegada de imunocomplexos na periferia corneana. Se o uso da imunossupressão local e da ressecção conjuntival não forem suficientes para controlar a doença, o próximo passo é a imunossupressão sistêmica. E essa pode ser feita com corticoides ou com imunossupressores
não esteroidais. Ou mesmo o uso combinado de corticoide na fase aguda e drogas imunossupressores não esteroidais para manejo de longo prazo, como a ciclosporina, a ciclofosfamida, o metotrexato e a azathioprina. Por fim, além da imunossupressão local, ressecção conjuntival e imunossupressão sistêmica, alguns procedimentos cirúrgicos eles podem ser realizados para controle do processo ulcerativo, reparo da perfuração corneana e melhora da visão na fase sequelar de doenças. De forma breve, a gente pode citar que esses tratamentos incluem uso de lente de contato terapêutica e cola biológica, que são boas opções em caso de perfurações menores que 2 milímetros, sem extrusão uveal, ou para casos de iminência de perfuração. Os transplantes de membrana amniótica como adjuvantes na redução da inflamação local e facilitação da reepitelização corneana. A ceratoepitelioplastia, cirurgia na qual o tecido corneano ulcerado é raspado ou ceratectomizado, e a conjuntiva adjacente é ressecada e lentículas corneanas doadoras com epitélio íntegro são fixadas circunferencialmente à área de esclera nua para criar uma barreira ao crescimento conjuntival de volta sobre a área da conjuntiva excisada. A ceratectomia lamelar, que consiste na excisão de 4/5 da espessura corneana na região afetada, com o objetivo de reduzir a carga antigênica da córnea e assim minimizar o estímulo inflamatório, mas que é uma terapia de última linha de tratamento, porque ela é muito agressiva. E a ceratoplastia lamelar, que consiste na remoção do tecido corneano necrótico associado à reconstrução anatômica com lentículas lamelares da córnea doadora. E a ceratoplastia penetrante, que é reservada para manejo de perfurações, onde o uso de cola biológica com lente terapêutica não é apropriado, e também para reabilitação visual em casos com inflamação já controlada, doença já tratada. Só que depois de comentarmos tanto sobre ceratites ou cerativas periféricas, é preciso lembrar também das doenças que se assemelham, mas não se enquadram na definição da síndrome. E os principais diagnósticos diferenciais são as degenerações corneanas periféricas, as ceratites marginais estafilocócicas, as úlceras infecciosas que acometem a periferia corneana e as flictênulas. E dentro das degenerações corneanas, aquela que mais se confunde com as ceratites ulcerativas periféricas é a degeneração marginal de Terrien. Essa degeneração ela é incomum, mais prevalente em homens dos 20 aos 40 anos, tipicamente bilateral e relativamente simétrica. Geralmente se inicia como pequenas opacidades, puntatas na periferia corneana nasal superior, um intervalo de córnea transparente entre o limbo e a lesão, e com o tempo vai se formando um afinamento em calha entre as lesões e o limbo, com vascularização superficial, deposição lipídica na área vascularizada e epitélio íntegro. A progressão, geralmente é circunferencial, a borda externa da calha de afinamento geralmente tem um contorno suave, enquanto a borda central tem um contorno mais bem demarcado e e há uma zona mais lipídica, branca amarelada, característica, que se forma na margem em progressão da doença. O estroma ele vai se afinando progressivamente ao longo de vários anos, e a área afinada se torna cada vez mais vascularizada. O afinamento progressivo ele pode levar à ectasia e deixa o olho em risco de perfurações com traumas mínimos. Os pacientes geralmente são assintomáticos no início da doença, mas progressivamente desenvolvem piora da acuidade visual devido ao astigmatismo induzido. Como a fisiopatogenia da doença não é inflamatória, não adianta usar medicações anti-inflamatórias e não tem tratamento para impedir a progressão. Porém, a piora é lenta e a maioria dos pacientes tem bom prognóstico visual. Diferente do que ocorre nas ceratites ou cerativas periféricas, nesses pacientes a maioria dos casos é bilateral, o epitélio ele vai se manter íntegro, não há inflamação ocular associada e o paciente geralmente não apresenta perfuração espontânea e a progressão é muito lenta.
A ceratite marginal estafilocócica é também chamada de úlcera ou infiltrado catarral, e esses infiltrados corneanos inflamatórios ocorrem em indivíduos com colonização da superfície ocular pelos estafilococos, particularmente em pacientes com blefaroconjuntivite crônica por esse agente. Os infiltrados eles são estéreis e desencadeados por uma resposta imunológica, presumivelmente do tipo 3, contra toxinas do Staphylococcus, não havendo uma invasão bacteriana direta. As lesões, que podem ser únicas ou múltiplas, elas são geralmente localizadas nas posições em que o limbo toca a córnea, nas posições em que o limbo ele toca as margens palpebrais e eles se posicionam paralelamente ao limbo, com um intervalo de córnea saudável de cerca de 1 a 2 milímetros. E conforme a inflamação se prolonga, as lesões elas podem coalescer e o epitélio acima do infiltrado pode se abrir, gerando ulceração e chamando neovasos para a área de necrose. A evolução natural da doença é a resolução espontânea em 2 a 3 semanas, mas recorrências são comuns, especialmente se o quadro for associado à blefarite estafilocócica não tratada. As queixas dos pacientes são leves a moderadas, de natureza inespecífica, envolvem ali dor, fotofobia, olho vermelho, sensação de corpo estranho. O diagnóstico ele é clínico, com base na observação do infiltrado característico em um paciente com sinais de blefaroconjuntivite crônica. E o tratamento consiste em corticoides e antibióticos tópicos, higiene dos cílios e lubrificação ocular. A resposta ao tratamento é rápida, o prognóstico é bom e o controle das recorrências depende do sucesso no tratamento da blefaroconjuntivite associada. Nos casos em que o epitélio se torna ulcerado e as lesões são coalescentes, pode ser difícil diferenciar o quadro de uma ceratite ulcerativa periférica. Porém, os pacientes com úlceras catarrais têm uma evolução mais benigna e com rápida resposta ao tratamento. Além disso, há um intervalo de córnea saudável entre o limbo e a lesão, que a gente não observa nos casos das ceratites ulcerativas periféricas. Quanto às flictênulas, elas são resultados de uma elas são resultado de uma reação de hipersensibilidade tardia que pode ocorrer em decorrência de uma série de antígenos, sendo os mais comuns aqueles do Staphylococcus e do Mycobacterium tuberculosis. A doença ela comete preferencialmente mulheres e ela se inicia geralmente nas primeiras 2 décadas de vida, sendo rara antes dos 5 anos de idade. Os pacientes queixam-se de desconforto ocular, fotofobia, que ela é mais leve nas flictênulas conjuntivais, mas pode ser intensa nas flictênulas corneanas. E as flictênulas conjuntivais, elas podem ocorrer em qualquer parte da conjuntiva bulbar, mas elas são mais comuns na região limbar. E o aspecto clássico da flictênula conjuntival é o de uma nodulação rósea com injeção conjuntival adjacente, um tamanho médio de 1 a 2 milímetros de diâmetro, e que depois de alguns dias a área central da superfície vai se tornar amarelada ou cinzentada, sofrer necrose, ulcerar e depois se reepitelizar. E esse ciclo completo de de infiltração, ulceração e reepitelização dura cerca de 1 a 2 semanas e algumas flictênulas podem se resolver antes de ulcerar. Após a resolução, não se observa formação de cicatriz. Já as flictênulas corneanas, elas se formam no limbo e se apresentam como um pequeno nódulo esbranquiçado com uma intensa injeção conjuntival adjacente. Essas flictênulas, elas com frequência sofrem necrose, formam uma ulceração marginal que se resolve e gera cicatrização do estroma corneano, tipicamente triangular com base limbar. O crescimento de um pânus é observado sobre a lesão cicatrizada, que pode ser fascicular ou mais amplo. As flictênulas corneanas subsequentes elas podem ocorrer na borda desse pânus, gerando uma lesão que parece marchar sobre a córnea. E o tratamento agudo da flictênula é feito com corticoide tópico. No entanto, para impedir a recorrência, é necessário tratar o agente causador, que no nosso meio geralmente é o Staphylococcus, que coloniza as margens palpebrais, causando uma blefarite, uma blefaroconjuntivite crônica. E durante a fase ulcerativa, uma flictênula corneana que afete a região limbar, ela pode se parecer muito
com uma ceratite ulcerativa periférica. Mas esses pacientes eles apresentam uma rápida repitelização da área necrosada, e essa repitelização pode ocorrer mesmo sem tratamento, e uma boa resposta ao tratamento empregado. Por fim, as ceratites infecciosas, elas são um grupo de doenças que podem afetar qualquer parte da córnea. Sua forma pode ser regular ou irregular, com ou sem afinamento significativo, e não há achados patognomônicos que permitam o diagnóstico etiológico de certeza sem a confirmação laboratorial. Assim, as ceratites infecciosas são um importante diagnóstico diferencial da síndrome das ceratites ulcerativas periféricas, mas é preciso lembrar que para que um paciente receba o diagnóstico sindrômico de uma ceratite ulcerativa periférica, a lesão precisa ser de localização justa limbar, em forma de crescente, com afinamento estromal, defeito epitelial e infiltrado inflamatório nas bordas da úlcera. Sem isso, a gente não consegue definir o diagnóstico sindrômico. E é assim que a gente vai fazer a diferenciação clínica na hora de investigar e tratar esses casos. Com isso, nós terminamos nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado muito, eu agradeço a atenção. O tema não é fácil, mas eu acho que dessa forma a gente consegue clarear um pouquinho para vocês e até facilitar o estudo subsequente da matéria. Tá bom? Muito obrigado e até mais.